Graças a Deus. Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Como é bom estarmos mais uma vez juntos para aprendermos a palavra do Senhor. Nesta manhã tão rica, tão preciosa que o Senhor nos concede para juntos estarmos em torno da sua palavra e estarmos recebendo os ensinamentos, as orientações. Sim, aquilo que Deus quer falar conosco continuamente está aqui na palavra do Senhor. E nós vamos estudar nesta manhã uma rica lição, uma rica e preciosíssima lição para o nosso crescimento espiritual. Que bom que você está aqui conosco. Deus abençoe a cada um nesta manhã. Compartilhe o link dessa transmissão com um amigo, com um parente, com um vizinho, porque com certeza será bênção para todos aqueles que vão ser alcançados pela poderosa palavra de Deus. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor e vamos iniciar o estudo da terceira lição desse trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Oremos. Amado Deus e eterno Senhor, te damos graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por mais essa oportunidade de estarmos juntos para aprendermos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados, pela oportunidade que temos de maneira livre, aberta, Senhor, podermos estar estudando, Senhor, a Tua palavra no templo e também, Senhor, através dos canais, das redes sociais que a nossa igreja, Senhor, Tu tens dado a este povo. Muito obrigado, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre, Senhor, o nosso intelecto. Senhor, fale aos nossos corações. Ajuda-nos nesta manhã a recebermos, Senhor, as verdades que Tu queres nos ensinar. Fica conosco, Senhor. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos felizes, alegres, porque o Senhor tem abençoado o seu povo, abençoado a sua igreja, e muito especialmente aqui em nosso campo de trabalho na cidade de Rio Claro, que tem como pastor o pastor Cisaque da Silva Valadares. Nós sempre fazemos menção porque sabemos que hoje a igreja do Senhor que está aqui em Rio Claro tem tido uma abrangência, tem sido conhecida fora dos territórios, por que não dizer do nosso estado, da nossa nação, e isso para a glória de Deus. O pastor Cisaque é um homem comprometido com a palavra do Senhor, tem feito um trabalho especial, um trabalho significativo, e não é diferente quando nós falamos sobre a Escola Bíblica Dominical. E nesta manhã nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do profeta Ezequiel, que é considerado como um dos profetas maiores, segundo a didática da teologia, que nós temos como base para os ensinamentos que nós vamos estar aqui dando continuidade, porque já iniciamos esse trimestre há 2 domingos atrás. A lição desse trimestre, baseado então no livro do profeta Ezequiel, traz como título, traz como tema a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, e esses ensinamentos no livro do profeta Ezequiel. Você que porventura ainda não tem a sua revista, você que ainda não adquiriu um exemplar da nossa revista, por favor, procure o seu dirigente, procure o coordenador da sua escola bíblica dominical aí na sua congregação. E aqui na sede, nosso irmão Ziel, presbítero, nosso irmão Ziel tem feito um trabalho tão rico, tão abençoado, de maneira sistemática. Procure o professor, procure a sua professora, as irmãs, e adquira um exemplar da nossa revista. Na lição de hoje, nós vamos entrar na lição de número 3, que tem como título, tem como tema, nós vamos falar sobre as abominações do templo. Esta lição será baseada no capítulo de número 8 do livro do profeta Ezequiel. E aí você vai poder aqui acompanhar conosco nesta manhã esta lição, estes ensinamentos que nós vamos receber.
Veja só, o profeta Ezequiel é tido como o profeta das visões, porque recebeu ao longo do seu ministério diversas visões da parte de Deus, a respeito da nação de Israel, a respeito do comportamento, da conduta que aquele povo estava tendo nos seus dias. Também o profeta Ezequiel teve visões, não apenas para aqueles dias, mas uma visão também para um futuro que atingiria ou seria abrangente, não apenas a nação de Israel, mas a todos nós. O livro do profeta Ezequiel tem ali algumas similaridades do ponto de vista das visões que este grande homem de Deus recebeu, assim como o apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, quando estava preso na ilha de Patmos. O apóstolo João, nós podemos ver que ele recebe também visões da parte de Deus, e algumas destas visões são similares, muito próximas a que Ezequiel viu. Nesta manhã, dando então continuidade a este estudo, nós vamos falar sobre as abominações no templo, e o textuário da lição nesta manhã, ele se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 8, versículo de número 6, que diz assim: E disse-me, ó filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. Como disse alguns minutos atrás, o profeta, ele era levantado por Deus para transmitir à nação de Israel. O ministério profético no Antigo Testamento tinha como propósito este, único e principal, de levar a palavra de Deus, levar aquilo que Deus queria, que o povo ouvisse, a nação de Israel. Então, o profeta, o verdadeiro profeta, ele era inspirado por Deus a levar a mensagem da palavra do Senhor, da maneira como era transmitida a ele, para o povo. Neste textuário nós vemos aqui Deus trazendo o profeta, e nós vamos entrar daqui a pouco mais no detalhe, falando a ele: olha, vou te mostrar coisas que estão acontecendo no meio do povo que está em Jerusalém, no meio do meu povo, abominações terríveis e coisas que o Senhor não estava se agradando. O textuário então nos traz este chamado de Deus agora ao profeta para ver o que estava ocorrendo. A verdade prática diz: o lugar mais sagrado, nesta ocasião, estava então sendo o centro das abominações. Que lugar sagrado era esse? O templo de Salomão, onde a glória do Senhor se manifestou no dia que aquela casa foi consagrada a Deus. O templo de Salomão, aquele templo se tornou o centro das abominações. Vejam só, essa é a verdade prática nessa manhã. Este lugar santo se tornou então este centro de abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Naquele tempo do profeta Ezequiel, a apostasia em relação ao verdadeiro culto a Yahvé estava sendo deixado de lado, e o povo, a nação escolhida de Deus, Israel, estava se prostrando diante de outros deuses, a imagem e semelhança de homens, deuses que eram feitos pelas mãos dos homens. Havia ali este sentimento de apostasia muito encravado, por que não dizer assim, muito espalhado, generalizado nos corações do povo de Israel. Pois bem, nós vamos, irmãos, entender pela palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo de número 11. Você vai ver aqui que Deus, desde o início, deu a Israel valores, princípios, ensinamentos que deveriam ser seguidos desde o princípio.
E aqui no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, Deus afirma, ou por que não dizer, reafirma, estes princípios e valores que ele já vinha falando com o povo desde os tempos do deserto, porque o livro de Deuteronômio foi escrito quando o povo de Israel estava ali já às portas de Canaã para possuí-la. O capítulo de número 11, versículo de número 10, Deus fala a respeito da terra. Veja só, porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeava a tua semente e regava com o teu pé como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes, terra de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Veja, Deus falando a respeito daquilo que ele estava dando ao povo de Israel. A terra de Canaã, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. O versículo de número 13 continua, e Deus diz, ou disse, e será que, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje te ordeno, veja, de amar o Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, então, veja só, olha as bênçãos que o Senhor prometeu em decorrência de uma vida em santidade, em devoção e submissão completa diante do Senhor. Versículo 14, então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Veja, guardai-vos que o vosso coração, versículo 16, guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Versículo de número 18, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para guardardes, amando o Senhor o vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor de diante de ti vos lançará fora todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas. Veja só, irmãos, veja que a bênção de Deus, ela está aqui condicionada a uma vida de submissão, uma vida de devoção e de santidade ao Senhor. Deus, desde o início, então, volto a repetir, deixou estes valores muito bem descritos, muito bem delineados nas Sagradas Escrituras, como nós acabamos de ler aqui. Porém, o povo de Israel, na sua dinâmica, ele foi pouco a pouco se afastando destes princípios, se afastando dos oráculos, daquilo que vinha da parte de Deus. E nós vemos aqui que a bênção do Senhor começou a ser represada na vida do povo por conta dessa desobediência. Veja o texto, as abominações, as práticas que o povo, nos dias de Ezequiel, estava ali fazendo não apenas no meio do povo, não eram práticas apenas no meio do povo, eram práticas que estavam sendo levadas para o seio da vida religiosa, o centro da fé judaica, que era o templo.
Vamos ler o texto da leitura bíblica em classe nesta manhã, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 5, no capítulo de número 8, perdão, a partir do versículo 5, que diz assim o texto: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Olha a visão. Ezequiel então começa a ter uma visão daquilo que estava acontecendo no templo. Deus o leva em espírito ao templo. Se os irmãos depois puderem e analisarem com um pouco mais de calma o capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1, os irmãos vão perceber que Deus leva o profeta que estava na Babilônia, não vamos nos esquecer disso. O profeta Ezequiel era um profeta do cativeiro, ele estava na Babilônia. Enquanto ele estava na Babilônia, Jeremias, o profeta, está em Jerusalém ainda com o restante do povo que ficou na terra. Olha o versículo de número 6 do capítulo de número 8. Nós vemos aqui, E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário. Palavras de Deus falando ao profeta, mostrando ao profeta o que estava acontecendo naqueles dias no templo. Versículo de número 9 diz o texto: Então me disse, entra e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. Verso 10, e entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. O profeta tem uma visão aqui terrível de coisas que estavam sendo praticadas dentro do templo. Versículo de número 11 continua dizendo: E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na sua mão, irmãos, cada um tinha na sua mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Eles estavam adorando estas figuras, estavam adorando estas imagens. Versículo de número 12 diz assim: Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagem, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Eles tinham esta mentalidade, porque aqui nós já estamos falando de um período onde a nação de Judá, o povo do Reino do Sul, havia sido já atacado pela primeira vez por Nabucodonosor. E a cidade já havia sido saqueada. Alguns dos nobres, os trabalhadores, já tinham sido levados, famílias tinham sido levados para a Babilônia. Entre eles, Daniel, seus amigos, Azarias, Misael e Ananias, e também o profeta Ezequiel, que foi levado numa segunda leva. Veja só, e estes homens, vamos dizer assim, os líderes religiosos que estavam em Israel, estavam ali de uma certa forma desmerecendo o controle absoluto de Deus sobre tudo e estavam fazendo coisas terríveis dentro do templo. Versículo de número 16, versículo de número 14 diz, E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me, o versículo 16, Tamuz era um deus babilônico, e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Todas essas abominações, adorações a ídolos, a imagens, todas essas práticas de idolatria sendo executadas, praticadas
pelos líderes, sacerdotes, anciãos dentro do templo. Veja, os objetivos da lição nesta manhã é expor esta visão do capítulo de número 8 do livro do profeta Ezequiel. Segundo, nós vamos destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais, os répteis e os 70 anciãos. E por último, nós vamos também falar, meus amados irmãos, vamos tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Todas essas práticas sendo executadas, sendo efetuadas dentro do templo de adoração ao Senhor. A introdução da aula nesta manhã nos traz o seguinte comentário. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos. Sim, o livro do profeta Ezequiel é um livro cheio de simbolismos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos e apocalípticos. É verdade isso. Capítulo de número 1, do capítulo 40 ao 48, além dos capítulos 8 e 11. Essa modalidade, então, nessa modalidade, meio pelo qual essas visões apocalípticas, meio pelo qual Deus revelou ao profeta aquilo que estava acontecendo no templo. Veja, aquilo que estava acontecendo no templo, Deus então dá esta visão ao profeta Ezequiel. Então o objetivo da lição nesta manhã é levar a cada um de nós a uma reflexão, meus amados irmãos, mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio das análises dessas abominações chocantes. Vejam, aqui trago para os irmãos apenas para título de informação. Quando olhamos para a nação de Israel, nós temos que entender que o primeiro rei da nação de Israel instituído foi Saul. Os irmãos podem ver aí na parte esquerda do vídeo, esses 3 primeiros quadradinhos, né, que estão no meio desses 2 maiores. Nós vemos aí o rei Saul, que foi o primeiro rei a ser consagrado, o primeiro rei a assumir o trono. Depois nós temos o rei Davi, sendo sucessor de Saul, e depois Salomão, filho de Davi, sendo aí coroado a rei. Neste período nós temos um período de monarquia em torno de 120 anos, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi e 40 anos de Salomão. Após a morte de Salomão, o filho de Salomão, Roboão, assume o trono. E os irmãos são sabedores de que quando Roboão ele assume o trono, há um conclave contra ele, há um conclave contra o seu reino, o seu governo. E com isso, Jeroboão, ele que está no exílio, volta para Israel, tinha ido por exílio porque havia sido perseguido por Salomão. Ele volta para Israel e ele assume o controle daquilo que nós conhecemos como o reino do norte. 10 das 12 tribos de Israel vão e se submetem ao governo de Jeroboão. E as 2 tribos do sul, que são Judá e Benjamim, estão ali, irmãos, sendo governadas pela monarquia que é oriunda de Salomão e do seu pai Davi. Então nós vemos aqui, irmãos, aquilo que nós conhecemos como a divisão do reino. A partir desse momento nós temos o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte sendo comandado por Jeroboão no seu início. O reino do sul, ele vai ser todo ele comandado pela dinastia que descendia de Davi. Todos os reis do norte, eles foram reis maus, reis cruéis. E os reis do sul, muitos deles serviram a Deus, outros não. E nós vemos, irmãos, que no ano 722, após aí praticamente 200 anos, o reino do norte ele é destruído. Os assírios invadem Samaria, os assírios conquistam Samaria, e a partir daí nós temos a origem dos samaritanos. O reino do norte
ele sucumbiu diante dos seus inimigos, por quê? Porque havia uma idolatria muito institucionalizada no meio da nação do Reino do Norte. Haja visto, se os irmãos puderem, abram suas Bíblias. Isso é importantíssimo nós lermos, conhecermos. Se os irmãos pegarem o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, nós vamos ter aqui o relato dessa divisão do reino que eu acabei de colocar aqui. No capítulo de número 12 ainda, no final do capítulo, nós vemos o que Jeroboão, no Reino do Norte, faz. Ele pega duas das cidades do Reino do Norte, ele pega Betel e pega Dan. Nessas duas cidades ele leva um bezerro de ouro para cada uma dessas cidades, porque ele tinha medo que o povo fosse para Jerusalém, o Reino do Sul, que estava no Reino do Sul, fosse para Jerusalém para adorar a Deus. Então o que ele faz? Ele institui o culto novamente, um culto idólatra com imagens, e essas duas imagens são colocadas, dois bezerros, um em Dan e um outro Betel, e isso é perpetuado, ou seja, essa idolatria, ela é levada anos e anos e anos a fundo e com muito afinco pela nação de Israel. Jeroboão causou estragos na vida espiritual do Reino do Norte. Em contrapartida, o Reino do Sul, também influenciado não apenas pelo Reino do Norte, mas também pelas nações que ainda estavam em sua volta, também vivia em altos e baixos, às vezes buscando a Deus, às vezes caindo em idolatrias, tal qual a nação do Reino do Norte caía. E veja, o Reino do Sul, ele durou um pouco mais, ele foi até o ano de 586, 587, ali em pé, mas depois sucumbiu também, por quê? Por conta de todas essas práticas idólatras, como eu coloquei em alguns momentos atrás. A idolatria, meus irmãos, ela é considerada como a prostituição espiritual. Se os irmãos acompanharem comigo, os irmãos vão, só para deixar bem fixado, depois os irmãos leiam em casa, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, versículo de número 26, está a descrição aqui, deste pecado da idolatria institucionalizado por Jeroboão. Versículo 26, versículo 27, ele com medo que o povo fosse para Jerusalém. O versículo 28 está aqui, e pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, ele lhes disse: muito trabalho vos será subir para Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Jeroboão institucionaliza a idolatria no meio do povo de Israel. A idolatria, como eu comentei, ela é um pecado igualado ou similar, ou tido como um pecado da prostituição. Jeremias, no seu capítulo de número 3, ele fala sobre este aspecto da prostituição espiritual. Versículo de número 6 do capítulo 3 de Jeremias diz: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel, Reino do Norte. Ela foi-se a todo o monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Veja, falando da nação, da nação do Reino do Norte, povo de Israel, eles andaram se curvando debaixo de toda árvore verde, ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E olha só como Israel influenciou Judá, o reino do sul. Versículo de número 7. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. A palavra-chave nesta manhã é idolatria espiritual. E a idolatria é tida como a
prostituição religiosa, a prostituição espiritual. Isso é só para a guisa de informação. A palavra-chave, então, nesta manhã é idolatria. Idolatria, prostituição espiritual, esta praticada no templo, que foi visto pelo profeta Ezequiel, que estava aonde? Estava na Babilônia, a mais de 1000 quilômetros de distância de Jerusalém, mas Deus que vê tudo, que está no controle de tudo, leva o profeta em espírito e mostra a ele o que estava acontecendo lá. Tópico de número 1 da lição de hoje, nós vamos falar sobre a visão. Que visão foi essa? Foi a segunda visão que o profeta teve. A primeira visão foi da glória de Deus, que nós estudamos nas lições passadas, e agora nós vamos falar sobre essa segunda visão. As visões dos capítulos 1 ao 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta, então, nós estamos agora aqui no subtópico de número 1, a segunda visão. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, que está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 1. E o capítulo 8 introduz uma nova visão, no sexto ano, no mês sexto. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram abominações praticadas no templo, idolatria, prostituição espiritual, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Isso é importante porque, irmãos, o Reino do Sul, ele perdurou um pouco mais, como nós falamos aqui, os irmãos podem ver por esta imagem, ele durou aproximadamente, irmãos, aproximadamente 200 anos, um pouco menos, além do reino do norte, Israel, que caiu diante dos assírios, e depois Judá e Jerusalém, que estava nas terras de Judá, caiu diante do governo de Nabucodonosor. Pois bem, vejam só, irmãos, que coisa interessante, aqui nós vemos que o templo ainda não havia sido destruído, então a vida religiosa deveria ter sido mantida, mas o que o profeta vê não é uma vida devotada, uma vida submissa ao Senhor. Essa visão, irmãos, é preterista, a visão que o profeta tem no capítulo 8. É preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. E veja, mas também não exclui a característica ou o caráter futurista desta visão, porque assim como foram nos dias do profeta Ezequiel, o povo se corrompendo, idolatria adentrando no meio do templo, nós temos que tomar muito cuidado, porque há um movimento nos dias atuais, um movimento embasado pelo humanismo, pelo hedonismo, pelo materialismo, pelo pós-modernismo, onde práticas que são também abomináveis diante do Senhor, estão querendo ser introduzidas, implementadas na vida, na dinâmica da igreja. O subtópico de número 2, irmãos, da nossa aula, faz aqui uma menção sobre as visões. As visões, veja, as visões das abominações do templo. Acompanhe comigo, você que tem a revista. O comentarista diz assim: a visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e dos demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra. Isso está muito bem descrito no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler rapidamente este texto, que diz assim, Ezequiel, capítulo 8, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Sucedeu, pois, no sexto ano, no mês sexto, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança com uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor como cor de ambar. Esta é a visão de um ser celestial, de um ser glorioso, que Ezequiel
vê nesta visão, e este ser, esta aparência é muito similar, por que não dizer a mesma aparência que João viu na ilha de Patmos? Muito provável aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo glorificado. Versículo 3, veja, e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe em Jerusalém em visões. O profeta estava na Babilônia, 1000 quilômetros distante de Jerusalém, e Deus o leva em visões a Jerusalém, até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. Que coisa, irmãos, tremenda. E aqui nós vemos então o controle absoluto de Deus, o poder de Deus de estar em tudo, em todos os lugares. Deus controla tudo, Deus vê tudo. Apesar do profeta estar tão distante de Jerusalém, os olhos de Deus estavam contemplando as abominações que ali estavam sendo praticadas no templo. Então Deus levanta, toma o profeta e o leva em visão para que o profeta pudesse presenciar aquelas abominações e depois estivesse transmitindo uma palavra de advertência ao povo que estava na Babilônia, que tinha também ali a consciência de que estavam exilados, mas que o Senhor os havia abandonado. Mas não, Deus estava ainda presente e continua presente, continuará presente de uma maneira eterna nas nossas vidas. Continuando, o comentário diz aqui, ó, as visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo e até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões assim, Daniel viu teve a interpretação do sonho de Nabucodonosor, aquela estátua com quatro grandes partes, a cabeça, o peito, os lombos, as duas pernas e os pés, cada uma dessas partes do corpo, ouro, prata, bronze, ferro, e depois os pés daquela estátua que Nabucodonosor vê na sua visão, no capítulo de número 2 do livro do profeta de Daniel, cada uma das partes do corpo representando um dos grandes impérios que estavam ali, dominando o cenário político de então, naquele momento, quem era o grande governo? A Babilônia. Então Ezequiel, como Daniel, tem visões para aqueles dias, revelações para aqueles dias que estavam acontecendo, mas também eles enxergam acontecimentos, Deus os leva a ver acontecimentos futuros. Da mesma forma, o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuros. Então vemos que Deus revela tudo isso aos seus santos, revelou aos profetas, e a nós, Deus se revela hoje através da pessoa de Jesus Cristo, e toda a revelação que o Senhor deseja que nós estejamos recebendo, estão nas Sagradas Escrituras. O subtópico de número 3, nós temos agora aí uma pergunta: como entender as visões de Deus? Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. Isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. O profeta não foi fisicamente, ele não foi transladado da Babilônia para Jerusalém, mas ele teve um arrebatamento de espírito, e ele foi levado em espírito. E o comentarista continua aqui, fechando, e depois ele retorna à Caldeia, à Babilônia. Isso tudo nós podemos ver, essa sequência no capítulo de número 11 do livro do profeta Ezequiel. Essa é a mesma experiência do apóstolo João. Deus então introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria. De novo, idolatria, prostituição espiritual dentro da casa de Deus, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. A sinopse desse primeiro
subtópico diz assim, ó: a visão das abominações do templo destoa das demais visões do profeta Ezequiel e dos outros profetas do Antigo Testamento, porque aqui nós vemos coisas que estavam acontecendo, coisas abomináveis diante dos olhos do Senhor, dentro do templo, do lugar de adoração ao Senhor. Vamos agora entrar nesta visão, vamos falar um pouco sobre essas abominações. Então, sobre as abominações, vai estar dividido aqui em duas partes. A parte 1, então, vai tratar sobre, no subtópico de número 1, a imagem de ciúmes. Acompanhe comigo o versículo de número 5. O profeta é retirado, é transladado, na verdade, transladado não, perdão, é arrebatado em espírito e é levado da Babilônia, 1000 quilômetros distante de Jerusalém, nas terras de Judá. E o profeta, então, começa a ver coisas que o Senhor o revela. Versículo de número 5, então, a imagem de ciúmes. O termo ciúmes, do hebraico, kinar, significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel, em hebraico, imagem de ídolos, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá. A deusa também conhecida como bosque, poste ídolo. O rei Manassés que trouxe essa adoração de Azerá para dentro do templo. Isso nós vemos lá no segundo livro dos reis, capítulo de número 21, versículo 3 e 7. Mas seu filho, seu sucessor depois, Josias, ele tira esta imagem de dentro do templo. Veja, aquilo que estava acontecendo nos dias do profeta Ezequiel, já tinha acontecido nos dias anteriores, em anos anteriores, no reinado de Manassés. Manassés levou a idolatria num ponto tão profundo, ele começou a levar a idolatria para dentro do templo, e Deus depois levanta Josias para limpar, fazer uma limpeza espiritual, religiosa nos seus dias. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel, ela tenha sido colocada de volta, a estátua que Manassés, anos antes, tinha colocado e foi retirada por Josias. Muitos acreditam que ela foi colocada novamente no templo. O uso da expressão imagem de ciúmes, veja, imagem de ciúmes. Esse uso da expressão, ele explica por que a idolatria provoca ciúmes de Deus pelo seu povo. Veja, o que o profeta viu? Algo semelhante como esta imagem. Ele foi levado ao templo e as pessoas estavam adorando uma imagem que estava dentro do templo, irmãos. Eu comecei a aula nesta manhã falando dos princípios, dos valores, das orientações que Deus tinha dado ao povo, e dentre elas era: não se dobrem, não busquem outros deuses, não busquem imagens, não idolatrem deuses feitos pelas mãos dos homens. E o povo de Israel, nos dias de Ezequiel, estava fazendo exatamente isso, contrário às orientações do Senhor. Essa foi a primeira parte da visão. Olha só, eles viram Ezequiel, capítulo de número 8, versículo de número 5. Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos, versículo 5, capítulo 8, para o caminho do norte, e eis que da banda do norte a porta do altar. A porta do altar, irmãos, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Quando você entrava no templo, logo no átrio interior, no átrio que estava dentro daquele complexo religioso, você tinha à sua esquerda o altar de sacrifício, onde era imolado os sacrifícios de louvores, de libação, de expiação diante do Senhor. Ali ao lado do altar estava esta estátua de Azerá, provavelmente, onde o povo se dobrava diante dessa estátua. Irmãos, dentro do lugar, talvez o lugar mais significativo do ponto de vista da nossa postura diante de Deus, o altar era um lugar onde o povo se entregava através das ofertas, dos seus compromissos, através de um animal onde era imolado, ali um simbolismo todo ele em torno dessa devoção, dessa submissão, do desejo de querer agradar a Deus. E agora, dentro do templo, há essa abominação, uma estátua onde o povo deixa de buscar ao Senhor.
e busca a esta imagem. O subtópico de número 2, nós temos aí o versículo de número 10, trazendo a continuidade da visão que o profeta tem. O profeta, então, no capítulo 8, acompanhe comigo, versículo de número 10, e entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, veja só, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, irmãos, em todo o redor. Era como se nós chegássemos aqui na parede desse nosso novo templo, tão belo, e há imagens de animais, de deuses. Era isso que o profeta estava vendo. Olha, o subtópico 2 nos traz isso, ó, o culto aos animais, o culto à criatura. Veja, esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto, clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que passava nas câmaras do templo. Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A zoolatria significa adoração aos animais, ela é típica dos egípcios que tinham seus deuses, alguns com partes de homens, e eram ali uma mistura de parte de homem com de animais. A mitologia grega também se utilizando muito disso. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Nos animais, os egípcios consideravam receptáculos os animais de formas do poder divino. E o povo de Israel traz isso, irmãos, traz isso. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Romanos, falando sobre a idolatria e a depravação dos homens, capítulo de número 1, versículo de número 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, veja, irmãos, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno, o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para aqueles que fiquem inexcusáveis. Isso daqui Deus está dizendo, olha, não tem um homem que pode dizer que não conhece a Deus, ou não consegue entender que há um Deus sobre todas as coisas, porque a própria natureza o mostra que há um Deus soberano e criador sobre todas as coisas. Mas olha o versículo de número 22, irmãos, do capítulo 1 da epístola de Paulo aos Romanos, que nós estamos lendo, dizendo-se sábios, irmãos, se tornaram loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, irmãos. Meu Deus, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Os homens maus, eles colocam Deus em pé de igualdade com criaturas, com imagens, e isso estava ocorrendo nos dias de Ezequiel, e o profeta tem esta visão, e toda essa prática abominável acontecendo dentro do templo. Oh, meu Deus! Veja o tópico de número 3, a visão, ela continua, versículo de número 11, agora, nós vemos, irmãos, na verdade, deixa eu voltar aqui para nós encerrarmos, né? Mais uma vez, o povo de Israel é influenciado por esta cultura, por esta prática pagã dos povos que estavam em sua volta. O profeta continua enxergando agora, versículo de número 11, e ele vê 70 anciãos. Veja, olha, o versículo de número 11, e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas que eles tinham visto, diante das pinturas que Ezequiel tinha acabado de ver, e cada um tinha na mão o seu incensário,
eles estavam ali, oferecendo incenso diante daquelas pinturas, e subia uma espessa nuvem de incenso. E nós sabemos que o incenso, de uma maneira simbólica, representa orações, oração que representa devoção, que representa submissão. E agora esses 70 anciãos que poderiam ser ali, irmãos, líderes, poderiam ser pais de famílias de uma certa forma ali em destaque. O subtópico 3, o ancião no hebraico significa idoso, experiente, no grego presbiteros, o mais velho. Então, os mais dotados de experiência estavam nesta prática. Ambas se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. E aqui, irmãos, não tem uma informação detalhada de quem eram esses homens, esses 70 homens, mas veja, quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens, porque o texto fala, deixa bem claro, os 70 homens dos filhos, dos anciãos da casa de Israel com Jazanias. Quem era Jazanias? Era filho de Safã. Quem era Safã? Safã foi um escrivão que trabalhou ao lado do rei Josias, anos antes. Comentei alguns minutos atrás. Anos antes, Safã fez algo tremendo ao lado do rei Josias. Eles fizeram uma limpeza religiosa, uma limpeza extraordinária dentro da casa do Senhor. Foi algo tremendo. Se você pegar depois sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 23, esse texto fala sobre Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. E você vai ver aqui que quem estava do lado do rei Josias nesse verdadeiro avivamento que houve nos dias deste grande rei, foi exatamente Safã. Safã, que era um dos pais, era o pai de Jazanias, que nós lemos agora aqui, Jazanias, filho de Safã, e Safã estava ao lado deste grande homem Josias, fazendo o quê? Tirando a idolatria de dentro da casa do Senhor. E agora o próprio Jazanias, que deve ter visto, ouvido pelo menos dos seus pais, do seu pai, do seu avô, ouviu falar daquela limpeza religiosa, ele agora se submete a esta idolatria, esta prática idólatra. Veja só, irmãos, como é terrível. Eu trago aqui um comentário de um livro que ele fala sobre essa questão de Jazanias. Apesar de Jazanias ter nascido numa casa de homens piedosos que serviam a Deus, veja o que este comentarista ele diz. Ele fala, olha, Jazanias se torna um triste exemplo de alguém cuja situação familiar é privilegiada, homens de Deus na sua família, mas apesar disso, Jazanias volta as costas para Deus. E o comentarista diz aqui, a fé não é hereditária, cada indivíduo é pessoalmente responsável diante de Deus. Jazanias virou as costas e se lançou nessa prática pecaminosa diante daquelas pinturas que estavam gravadas nas paredes do templo. Olha, o comentarista da nossa lição diz aqui, alguns estudiosos não, né? Falando da descendência de Jazanias, alguns estudiosos falam que realmente ele era filho, outros pensam que não, mas nós vemos aqui pelas Sagradas Escrituras que Jazanias era filho, era descendente de Safã. Mas veja o término do comentário do subtópico de número 3 aqui que nós estamos lendo. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja.
de um filho ou de uma filha que se apostatou da fé. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, irmãos. Veja, era o culto aos animais, aos répteis. Ezequiel viu algo parecido com esta imagem que os irmãos estão vendo, dentro da casa do Senhor, dentro do templo, imagens pintadas, e essas imagens, gravuras sendo adoradas pelos homens que estavam ali. As abominações, irmãos, então, nós fechamos aqui este segundo tópico. As abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus é o fato delas serem praticadas na casa de Deus. Na casa de Deus, irmãos. Isso é muito duro, isso é muito terrível, é difícil. Essas práticas estavam sendo executadas dentro da casa de Deus. O lugar onde era para que Deus, o lugar onde foi consagrado para que o nome do Senhor fosse adorado. Dando continuidade então no tópico de número 3, nós vamos continuar falando agora da parte 2 das abominações que Ezequiel viu. O ritual a Tamuz. Tamuz, então aqui vamos ver quem era essa divindade. Era uma divindade pagã. Tamuz era uma divindade babilônica, de origem suméria. Ele era o deus da vegetação e dos rebanhos. Veja só o que o nosso comentarista nos traz aqui. Ele diz que a crença pagã era que ele ficava, Tamuz, 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas, porque eles tinham os babilônicos, na Grande Suméria, eles acreditavam que Tamuz se levantava no período das chuvas, e ele que, através do seu poder, da sua majestade, ele fazia com que a chuva caísse sobre a terra. E veja, assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Essa era a crença do povo da Babilônia em relação a Tamuz. Havia ali mulheres que choravam, para que este choro pudesse ser ali como que um cântico de lamento, e que Tamuz ressuscitasse, ressurgisse, e através do seu poder ele trouxesse chuva, prosperidade. Veja, as carpideiras eram as pranteadoras profissionais, eram mulheres que eram pagas para chorar, para lamentar nos velórios, nos enterros, para fazer com que os outros também chorassem. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é no 6º mês. Era uma adoração, irmãos, a Yahvé, ao Deus verdadeiro. Essa adoração, ela se misturava com a adoração a Tamuz. Veja o capítulo de número 8, versículo de número 13. Deus, ele leva o profeta e continua falando ao profeta, dizendo: e disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estas fazem. Quais foram agora? Levou-me então à entrada da porta da casa do Senhor. Eles estavam lá, que está na banda do norte, eis que estavam ali mulheres na porta da casa do Senhor, assentadas, chorando por Tamuz, um ídolo do paganismo. Um ídolo do paganismo, irmãos, isso na casa do Senhor. A adoração a Yahvé misturada com a idolatria, o culto de adoração a Tamuz. Era isso que estava ocorrendo. Veja o subtópico de número 2. Não ficou por ali. Não ficou só na visão inicial, onde o profeta viu as abominações, viu os relatos da visão, das imagens pintadas nas paredes
dos anciãos se prostrando, queimando incenso a estas imagens, pintadas na parede dentro do templo. Agora o profeta vê mulheres na entrada do templo, chorando, se lamentando por Tamuz, o deus do pagão dos babilônios, que tinha ali, segundo a mitologia babilônica, o controle sobre a vegetação. Não ficou por aí. Deus continua mostrando e falando: olha, eu vou te mostrar agora abominações ainda piores. Agora o profeta vê adoradores do sol no templo. Olha o tópico de número 3. Retornando à profecia, então, os adoradores do sol, subtópico 2, perdão, né? Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo. Foi uma imagem parecida com essa, de costas para o templo. Eles estavam fazendo o quê, irmãos? Estavam virados para o oriente, adorando o sol. Eles estavam adorando o sol. E aqui, irmãos, havia no Egito, e era uma afronta a Deus, irmãos, era uma afronta a Deus, essa idolatria aos astros celestiais, aos corpos celestiais. Deuteronômio é um texto também, irmãos, Deus já tinha avisado, Deus já tinha orientado, Deus havia já ordenado ao povo. Capítulo de número 4 do livro de Deuteronômio, versículo de número 19, o texto diz assim, irmãos, e não levante os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Eles estavam adorando o sol diante do templo. Essa era a imagem. E veja, e Moisés tinha orientado a eles a não fazerem isso, porque era idolatria. Havia no Egito o templo do sol, Bet Shemesh, que em hebraico é casa do sol. E o termo é traduzido por Heliópolis, na Septuaginta, vindo do grego Heliopólios, cidade do sol. Então, veja aqui, irmãos, aqui se trata da antiga, então, cidade de On, e o seu nome hebraico, Heliópolis. A cidade era dedicada ao deus Sol, que segundo a mitologia egípcia, também era conhecida como Ra. Todo esse ritual às falsas divindades revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava, o que, irmãos? Corrompidos. Todo o sistema estava corrompido, o sistema levítico, religioso. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Não tinha mais remédio. Então Deus falou: chega, não há mais remédio. Segundo o livro das Crônicas, semana passada nós lemos esse texto, e é um texto chocante, porque mostra o quanto Deus insistiu ao povo, para que o povo retornasse para aos seus pés. Veja só o que o texto diz em segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo de número 15. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros. Quem eram os mensageiros? Os profetas. Enviou sua palavra madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Versículo 16, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio se fez. Mais nenhum remédio teve solução. O texto é forte. Nenhum remédio houve. E com isso, a destruição de Jerusalém e do templo, consequentemente. Vejam só, irmãos, por último agora aqui o subtópico de número 3, os anciãos na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 8, se nós voltarmos para lá, é uma prática muito, muito importante para nós deixarmos aqui Ezequiel, capítulo, voltarmos sempre o texto, não é assim? Nós temos que ler, nós temos que explicar, e aqui nós já estamos aplicando diversos ensinamentos
para a nossa vida. O subtópico de número 3, então, diz: os anciãos na casa do profeta. Veja, o versículo é o versículo de número 1. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Retornando então à abertura da profecia, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. Por quê? Porque o rei Joaquim estava na Babilônia, preso, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mas mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar a sua roupa de presidiário. Os anciãos aqui foram à casa de Ezequiel, provavelmente para buscar uma palavra com certa frequência. Eles iam sempre lá. No entanto, há quem afirme que não fazia parte da ala dos fiéis, não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procurava Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Com certeza sim, irmãos, eles deviam ir lá para ouvir a palavra do Senhor da parte de Deus através do profeta Ezequiel, mas com certeza no intuito de entenderem o que estava acontecendo, o que haveria de ocorrer. Mas, além disso, os falsos profetas, irmãos, atrapalhavam demais. Enquanto Jeremias estava lá pregando em Jerusalém, parte do povo já tinha ido para o cativeiro babilônico, irmãos. O povo estava ali ainda na prática do pecado, e Jeremias dizendo: olha, não faça isso. Os profetas, os falsos profetas, irmãos, estavam pregando, dizendo que o cativeiro ia acabar logo, e o profeta Jeremias falou: não, o cativeiro vai durar 70 anos, não vai vir agora, podem plantar, podem construir casas aí na Babilônia, porque vai demorar. Acompanhe comigo, irmãos, olha, o texto do livro do profeta Jeremias, que é interessantíssimo. Nós temos que ler o livro do profeta Jeremias e o livro do profeta Ezequiel e de Daniel de maneira simultânea, porque são descrições muito ricas, palavras vindas da parte de Deus para estes homens que viveram na mesma época. Eles foram contemporâneos. Capítulo de número 29 do livro do profeta Jeremias, a partir do versículo de número 20, veja só como os falsos profetas, irmãos, atrapalhavam a vida espiritual dos exilados. Esse texto, versículo 10, versículo de número 11, versículo de número 12, 13 e 14, é um texto muito conhecido dos irmãos, porque fala aqui da promessa de restauração dada por Deus através da vida de Jeremias, que o povo seria restaurado, mas o cativeiro duraria 70 anos. Capítulo de número 25, se os irmãos depois quiserem ver, capítulo de número 25, versículo 11, diz aqui, e toda esta terra, Jeremias dizendo, e toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. O profeta Jeremias já tinha dito isso. No capítulo 29, o profeta está falando de uma palavra de restauração, de renovo, que o povo voltaria, só que não seria naqueles dias. Olha o versículo de número 20, então, capítulo de número 29, versículo de número 20. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os que estão no cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías. Olha só, esse Acabe não é o rei Acabe, era um outro Acabe, que era um profeta, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias. Veja, que vos profetizaram falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos, irmãos. Eles profetizavam, eles falavam coisas que Deus não tinha falado. Então, além de toda a idolatria que estava, irmãos, infiltrada no meio do povo, lá no templo em Jerusalém, no meio dos exilados também, irmãos, tinham profetas que não tinham a palavra de Deus, não tinham a palavra do Senhor, mas
estavam ali falando, estavam ali pregando algo que vinham do coração deles, mentiras. Irmãos, isso é terrível. Nós temos que tomar cuidado porque vivemos em dias difíceis, dias onde a idolatria, irmãos, a idolatria nos seus mais diversos tipos, tem se infiltrado no meio da igreja, tem se infiltrado no meio do povo de Deus. Veja, irmãos, a aspiração excessiva por títulos, pessoas querendo títulos dentro da igreja, as pessoas, irmãos, tendo uma tendência fanática a uma idolatria a artistas gospels, onde cantores, por que não dizer pregadores, são considerados como artistas, ídolos. Irmãos, temos que tomar cuidado. Apegos aos ensinos, como desses falsos profetas, Acabe, que nós lemos aqui, e Zedequias, nós temos que tomar cuidado, porque há hoje no meio do povo de Deus também este movimento para ouvir apenas palavras que afaguem, que satisfaçam, irmãos, os comportamentos daqueles que estão ouvindo, e muitas vezes esses comportamentos são contrários ao Senhor, e isto está sendo tido como algo espiritual. Irmãos, isso é tremendo, porque esta visão, Ezequiel tem esta visão das coisas que estavam acontecendo no templo, e irmãos, o que se segue após essa visão é que a glória de Deus se retirou. Nós não vamos adentrar aqui porque é o tema, o título, o assunto da próxima lição, mas essa visão caótica que Ezequiel tem do templo, das pessoas, dos falsos profetas, foi o prelúdio da retirada da glória de Deus. Veja, irmãos, nós temos aí também esse sentimento da autoexibição, que pode ser considerado uma idolatria também dentro da igreja. Dentro da igreja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor, irmãos, possa nos ajudar a não nos prostrarmos diante dessas inúmeras facetas da idolatria corrente. A sinopse do texto, irmãos, a sinopse do tópico 3, para nós encerrarmos, Tamuz, que era adorado por aqueles 25 homens que estavam na porta, né, a porta do templo, esse deus pagão era Osíris, que era considerado pelos egípcios. O sol era cultuado na Babilônia e no Egito. Então, o que nós trazemos de aplicação para nós? Nós temos que tomar cuidado, porque os deuses destes séculos, irmãos, o Deus deste século, que tem as suas facetas, ele não é o nosso Deus. Nós temos que tomar cuidado com esta idolatria que tem, de maneira sorrateira, em alguns momentos, querendo adentrar e querendo se instalar de forma sistematizada no meio do povo de Deus. Por último, a conclusão, achei interessantíssimo a conclusão que o nosso comentarista traz para nós. Ele diz, aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico. Vejamos lá aquelas imagens pintadas, aqueles anciãos dentro do templo queimando incenso para aquelas imagens, depois as mulheres chorando, irmãos, chorando por aquele deus Tamuz, aquele deus da cultura babilônica, depois aqueles 25 homens prostrados diante do sol, adorando o sol. A primeira, melhor dizendo, né, a primeira visão é daquela imagem de ciúmes ao lado do altar, depois as figuras que foram pintadas nas paredes e os anciãos queimando incenso. Depois nós temos as mulheres se lamentando, não lamentando pelo pecado do povo, mas se lamentando por um deus pagão, Tamuz. E a quarta visão, nós temos esses 25 homens prostrados diante do sol, na porta do templo, irmãos, terrível. E vemos aqui, que com essas 4 cenas do pecado cultico, que um Deus santo não tolera o pecado. Deus abominou
esta prática que o povo estava fazendo dentro do templo. Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel, irmãos, Israel como um todo, o reino do norte, o reino do sul, sobre a responsabilidade na santidade, com adoração, e o estilo de vida, irmãos, que nós temos que trazer para dentro do culto verdadeiro, o culto espiritual. Nós não podemos trazer práticas pagãs para dentro do nosso culto, que tem que ser um culto santo, vivo, agradável diante do Senhor, um culto racional, onde nós nos entregamos ao Senhor. E o comentarista continua aqui, finalizando, a santidade, a responsabilidade na santidade com adoração e o estilo de vida também para os dias atuais, pelos crentes fiéis em Jesus. E eu encerro com esse texto de Isaías, capítulo 42, versículo número 8, onde o Senhor, ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Toda a glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe em Cristo Jesus, minha irmã. Que estes alertas que nós estudamos aqui nessa manhã possam servir de orientações para que nós não caiamos em práticas que sejam abomináveis diante do nosso Deus. Vamos continuar estudando. Na semana que vem nós vamos dar continuidade, é uma continuidade, o estudo do livro do profeta Ezequiel. Semana que vem nós vamos falar sobre quando se vai a glória de Deus. Quando se vai a glória de Deus. Você é o nosso convidado especial. Venha para a casa do Senhor, ouvir a palavra, aprender a palavra do Senhor. Você que pode, venha. Não fique em casa não, traga a sua família. Traga os seus filhos, venha para a casa do Senhor domingo pela manhã. E hoje à noite, culto da família, a partir das 18h30 aqui na sede. Vamos cultuar ao santo nome do Senhor, vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças por esta manhã que passamos aqui aprendendo a tua palavra. Senhor, que nós possamos sair daqui, ó Deus, conscientes de que toda a glória e todo louvor seja dado ao teu nome. Tu és o Deus único, santo, verdadeiro, que nós não venhamos cair, Senhor, em práticas que sejam desagradáveis diante dos teus olhos. Guarda-nos, Senhor, no temor ao teu nome. Espírito Santo, ajuda-nos, fortaleça-nos, para que possamos permanecer em tua presença. Abençoe cada um dos teus filhos, abençoe, Senhor, a cada um dos teus servos que estão continuamente aprendendo, estão aqui, Senhor, se dedicando ao ensino também da tua palavra, os professores. Abençoe nosso pastor, sua família. Senhor, dai-nos um dia em tua presença, o culto mais à noite, que a tua graça seja abundante. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.